Nossa querida Serra Gaúcha, especialmente reunindo prefeitos nesta transmissão de cargo na FAMURS, cumprimentando o prefeito Cetolin, com quem tivemos uma excelente relação ao longo desses 6 primeiros meses de governo, encaminhando soluções para os municípios, especialmente em relação às dívidas que o governo do estado acumulou com os municípios na área da saúde. Vejam que nós assumimos o governo com cerca de R$1 bilhão em dívidas na área da saúde, entre dívidas com hospitais, com municípios, com fornecedores na área de medicamentos. Os municípios tinham uma dívida do parte do estado que desde junho do ano passado não repassava recursos para programas como Estratégia de Saúde da Família, SAMU, a saúde mental, para as UPAs, e tinham outros recursos represados desde 2014 a 2017, que nós já liquidamos, já pagamos, e agora estamos pagando tudo aquilo que foi empenhado e não pago. E buscando soluções também para aquilo que não foi sequer empenhado na área da saúde. Isso são mais de R$500 milhões ainda que tem que ser resolvidos. Então estamos dando curso a isso. Agora o novo prefeito, Dudu Freire, vamos manter essa relação com a FAMURS para construir soluções, que significa a condição do Estado arcar com o seu compromisso junto aos municípios e, no final das contas, fazem com esses recursos investimentos que atendem aos gaúchos todos que vivem nos seus territórios, dos seus municípios. Então, quando a gente garante o pagamento, esses dias eu conversava com uma funcionária de uma Santa Casa que me abordou, uma funcionária de uma Santa Casa no interior, relatando justamente que nós temos colocado em dia os repasses para os hospitais, está fazendo com que ela comece a receber agora, a partir do meio deste ano, o 13º salário dela do ano passado. Ou seja, a falta de repasse para hospitais e para os municípios compromete a execução dos programas, compromete a prestação de serviços na área da saúde e por isso não pode acontecer. Nós estamos pagando os nossos recursos em dia do nosso governo desde janeiro e estamos também buscando então o passado que nós herdamos. Além disso, entre outras tantas demandas que os municípios têm, nas áreas de pavimentação, no saneamento, está aqui a Corsan, o presidente Barbucci da Corsan, uma demanda grande em relação ao saneamento, viabilizando investimentos pelo Estado. Nós queremos um Estado com saúde financeira para atender os municípios nas demandas que eles têm. A licitação das concessões das rodovias, qual que é o andamento, qual que é o encaminhamento? Nós devemos ter agora, nas próximas semanas, concluímos o processo de consulta pública para as concessões das estradas da 287 e da 324. Estamos começando o processo de modelagem das outras rodovias que são hoje operadas pela EGR, que são a nossa prioridade, cerca de 750 quilômetros que são de operação da EGR e que pretendemos transferir todos para a iniciativa privada, que tem muito mais capacidade de investimento, de melhor eficiência na operação para viabilizar esses investimentos. Então, 287 e 324 devem ter, talvez até setembro, aí, a publicação do edital para a concessão. Os outros nós estamos estruturando o processo de modelagem das concessões de rodovias para viabilizar alguns bilhões de reais em investimentos. Na área do saneamento, é importante falar também ainda sobre concessões. Nós tivemos agora a decisão do município de Canoas, que nos libera para fazer a publicação do edital ainda em agosto da concessão do saneamento para a iniciativa privada na área da região metropolitana de Porto Alegre. É R$1,5 bilhão de investimentos. E nós vamos partir também a definição da Corsan para outros polos regionais, para PPPs também na área do saneamento. A Serra Gaúcha é uma dessas regiões para onde nós estamos olhando com muita atenção para viabilizar investimentos em parceria com o setor privado, através da Corsan, mas buscando o setor privado como parceiro. Vejam, R$1,5 bilhão lá e outros bilhões de reais em investimento em saneamento geram um duplo benefício. No médio e longo prazo, as obras executadas com melhoria de saúde, melhoria no meio ambiente, e no curto prazo, as obras propriamente ditas geram empregos, construção civil, construção de dutos, de redes coletoras, de estações de tratamento, arrecadação para os municípios. Essas obras acontecendo geram ISSQN, os municípios arrecadam sobre elas, então isso ajuda a impulsionar a nossa economia, por isso nós estamos determinados a fazer o maior número de concessões possíveis para viabilizar investimentos, emprego, renda e melhor qualidade de vida para a população. E as privatizações que representam? A inclusão dos estados e municípios na reforma previdenciária? Vamos pela questão da Previdência. Nós temos essa preocupação de que sim, estejam incluídas os estados e municípios. É fundamental, não faz sentido que não estejam. Vejam que a reforma vai dizer a idade mínima para a aposentadoria do professor. E o município e o estado, que são os que têm o maior contingente de professores no Brasil, não serão atingidos.
é um contrassenso. Nós precisamos dessa reforma em todo o Brasil, nos estados e nos municípios. O Rio Grande do Sul tem sozinho 12 bilhões de déficit no sistema previdenciário. Isso significa metade da receita líquida de ICMS. Para quem está nos ouvindo aqui, significa quem está comprando algum item, seja combustível, seja no supermercado, qualquer item sobre o qual incida ICMS, metade do imposto que pagar, né, e que vai ficar com o Estado, ao invés de retornar em investimentos em saúde, segurança e educação, vão ser simplesmente drenados por um sistema previdenciário deficitário. E aumenta a cada ano esse déficit, ou seja, cada vez mais, eu vou ter que dizer para a dona Maria, que está nesse momento no supermercado, que ela vai ter aquele imposto mais sugado pelo sistema previdenciário do que para investimentos. E cada vez mais, e cada vez mais. Então isso precisa ser rompido para que nós possamos devolver o que a população paga em imposto em investimento, em melhor segurança, em melhor educação, em melhor saúde. Para isso a reforma da Previdência é ponto fundamental. Sobre as privatizações, estamos muito felizes com o resultado desta semana, em que a Assembleia Legislativa, por larga maioria, 40 votos a 14, entendeu que essas estatais podem ter feito sentido no passado, mas nós não vivemos de passado, o Rio Grande do Sul vive de futuro, e o futuro depende da capacidade de investimento dessas empresas, que elas não têm capacidade, depende da capacidade de eficiência na operação, depende de empresas saudáveis para funcionarem bem, ao menor custo para o contribuinte, para o consumidor, e também depende do Estado ajeitar as suas contas, para o que as privatizações também são fundamentais. E com isso, nós podemos olhar para o futuro com confiança, para buscar agora nos próximos passos adesão ao regime de recuperação fiscal, com isso consolidar a posição de não pagamento da dívida, buscar novos financiamentos e assim irmos colocando as contas em dia para entregar para a população o que ela mais deseja de nós. Investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, para o Rio Grande do Sul voltar a olhar com confiança no futuro. Nós estamos muito otimistas e muito entusiasmados. Obrigado.